Boa noite a todos. Boa noite. Estou com a voz um pouquinho falha, mas acredito que vai dar para escutar daí do fundo, né? Bom, gente, que a paz de Jesus faça presente no coração de todos. Que o desejo de mudança seja uma flor que de início começa a brotar, né? Mas que aflore a cada dia mais com a nossa reforma. Hoje, o tema da apresentação vai ser voltado aos pais. Porém, se tiver alguém aqui que não é pai ou mãe ainda, ou já acha que passou o tempo de educar, deve ter avós sentadas aqui ainda, né? Então acho que serve para todo mundo. E quem também não teve filho, ou não tem ainda, a gente vai conseguir encontrar o porquê de às vezes a gente ter atitudes, ou tomar atitudes, ou sentir algo que nossos pais não tiveram um ensinamento correto, com muito amor eles nos educaram, mas às vezes eles podem ter errado de alguma maneira, né? Que atingiu diretamente nossa conduta. Bom, fala-se muito hoje em dia de que estamos em um mundo de regeneração, que nós evoluímos, que nós estamos em progresso. E onde se encaixa então a educação dos pais para com as crianças, pensando nesse mundo de progresso, esse mundo de regeneração? Onde vai encaixar a educação então de nossos filhos? Olha, no livro Sinal Verde, capítulo 14, tem a seguinte frase, a primeira frase desse capítulo: a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Quando a gente fala que a criança é uma edificação, edificar é construir. A criança está sendo construída espiritualmente. E os responsáveis, nós que vemos as criancinhas pequenininhas ali, nós somos responsáveis por essa edificação, por essa construção. Então a gente pensa naquele prédio, ele precisa ser forte, né? Olha lá, edificamos. Só que como fazer isso? Voltando a uma visão espírita. Então a gente vai estudar um pouquinho disso hoje. Aí, pensando então na lei do progresso e da evolução que vai ocorrer daqui a uns tempos, a gente às vezes escuta até datas, fica sabendo de datas aí que irá acontecer tudo. Não temos que nos apegar a isso. Só que a nossa idade, o que vai acontecer com a nossa idade hoje? O que tem para a gente fazer? A gente vai ajudar essas crianças de hoje a fazer a regeneração. São elas que vão participar diretamente da mudança. Nós vamos semear só dentro do peitinho delas, da mente delas, o que vai ser feito, como vai ser feito, como melhor agir. E hoje a gente vê uma educação diferente do que nossos pais tiveram, do que nossos avós tiveram. Isso é claro. A cada geração existe uma nova evolução. Então, quando chega uma criança com 5 anos que já sabe ler, que já sabe entender ironia, que é coisa de uma criança mais velha, a gente assusta. Mas não é, eles já são mais evoluídos que nós. E aí não adianta a gente usar mais aqueles ditados, com meu pai fazia diferente. O meu pai só olhava para mim e eu já obedecia. Nós temos que ter atitudes diferentes com eles. Eles já são mais evoluídos que nós, assim como nós temos reflexões diferentes que nossos pais, e os nossos pais com os avós. Somos encarnações na frente. Agora, o respeito com essas crianças de hoje é grande, porque vai partir delas o progresso. Nós só vamos ser espelhos de atitudes para que elas utilizem no mundo de regeneração e progresso. E aí, a gente pergunta assim, você quer que seu filho seja querido? Porque quando a gente fala de filho, de neto, de sobrinho, a gente ama. Então, o que seria o amor com os responsáveis? Amor. A palavra amor, ela engloba muita coisa, né? A gente fala eu te amo aí a todo custo. Quando a gente ama, quando a gente fala amor, o resumo de tudo isso nessa palavrinha é principalmente o bem-querer, né? Então vamos lá, pensando no bem-querer.
que pai, mãe ou responsável não quer que o filho seja querido? Todo mundo quer que o filho seja querido. E aí a gente pode dar algumas dicas para eles serem queridos. E se está na mão deles a mudança e o progresso, eles vão ter que ser líderes, eles vão ter que andar em comunidades, eles vão ter que espalhar a boa nova de maneira diferente do que a gente ouviu até hoje. Como eu vou fazer meu filho ser mais querido? O professor Rodrigues, lá do centro que eu frequento, ele estuda vários livros de psicologia norte-americanas e ele deu um dado, estatisticamente falando, que é fantástico, de um pai e uma mãe utilizar dentro de casa. 90% do que o nosso filho observa é absorvido. E só 10% das nossas falas. Então imagina que é aquela velha história, né? Filho come brócolis, aí ele vai e senta na mesa com o pai e mãe come arroz, feijão, batata frita. Como que a gente quer que a nossa criança faça se nós não fazemos? Então as dicas para a criança não é só ficar na cabeça dela dando disciplina e ordem. Eles ficam nos observando. Eles nos observam muito mais do que nos escutam. Então não adianta eu falar para ele, não grita, e já falar para ele gritando para ele não gritar. E aí uma das dicas para ele ser mais agradável. Quem não gosta de viver com gente agradável? Você quer que seu filho tenha vários amigos? Já começa dentro de casa falando baixo. Ninguém gosta de gente que fala gritando. Só que como eu vou falar para meu filho, filho, você tem que falar baixo. Você tem que falar mais baixo. Não, dentro de casa ele vai ficar o tempo todo observando que jeito papai e mamãe conversam, que jeito a minha mãe conversa com a tia, que jeito a minha mãe conduz as conversas com a vizinha, que jeito ele vai ficar observando. 90% é dado estatístico. Nós somos espíritas e é muito legal, porque a gente alia a nossa doutrina à ciência. Então a gente tem que levar essas pesquisas a sério. Se o meu filho observa o que eu faço muito mais do que eu falo, para de falar e começa a fazer. Porque aquele velho ditado, faça o que eu falo, mas não veja o que eu não faço, né? Então eles estão observando. São muito inteligentes, muito mais capazes do que nós. A gente sabe qual a dificuldade que a gente tem com o aparelho eletrônico. Essas crianças elas já nascem sabendo. Isso daí é um detalhe que vem da evolução. Eles vieram prontos para o progresso, prontos. Só que a gente não está sabendo lidar. Então falar baixo já é um modo de você fazer com que seu filho fique mais agradável. Só que a gente tem que fazer em casa. Quer ver a outra dica que a gente pode pegar? Elogiar. E aí você não tem que falar para o seu filho, elogia filho. Ele não vai entender. Sabe como que ele vai entender? Filho, eu vou mandar uma cartinha para sua professora. Por quê, mãe? Eu vou elogiar ela, você está lendo bem. Mas por quê? Por quê? Porque a criança quer por quê? Você vai ganhar o quê com isso? Não vai ganhar nada. A gente tem que elogiar as pessoas. Minha filha chegou outro dia contando para mim, mãe, Isabela na escola estava com uma sapatilha, coisa mais linda. Falei para ela, você falou para ela isso? Ah, não. Eu falei, não segura elogio na língua, você segura crítica, elogio a gente não segura, elogio a gente solta. Mas por quê? Por quê? Porque você quer ser mais agradável. E por que você quer que seu filho elogie? Porque você quer que quando ele cresça, ele não precise ficar com um monte de grupo no WhatsApp falando que são amigos. Você quer ele em turmas de pessoas maravilhosas. Só que ele tem que ser maravilhoso para se encaixar numa turma dessa. Então que seja mais agradável, que ele elogie, que ele veja você elogiando. Quando você vai num caixa de supermercado, a moça está com uma cara tensa, de repente você olha o esmalte dela e fala, nossa, que cor lindo o seu esmalte. Ela já muda o semblante. Você não está ensinando o seu filho, viu filha? Viu? Eu elogiei o esmalte da moça. Não precisa falar nada. Ela vai observar. A criança vai observar. Então são pequenas atitudes nossas que vai fortalecer o espírito dela. A frase lá do sinal verde de novo. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Você está construindo a moral espiritual dela. Isso é muito importante. Elogiar os amigos, por exemplo. Por que a gente elogia amigo? Eu já conquistei ele. Já anda comigo. Por que elogiar os amigos? Porque é gostoso. Quem que não gosta de receber um elogio? E é de graça.
Porque quando a gente fala assim, dá alguma coisa lá para conquistar a sua amizade, você corre e compra. Só que você compra um perfume que no outro ano acabou, a pessoa quando usa às vezes nem lembra que foi você quem deu, acabou o perfume, acabou a amizade. Agora elogia, um elogio sincero que vai ficar para o outro ano e para o outro e para o outro, e isso você vai fortalecendo a sua amizade. Você não precisa fazer elogios falsos, mas não é possível que um amigo seu não tenha um brinco bonito para você elogiar, que ele não arrumou o cabelo diferente para você elogiar, que ele não colocou um sapato. Isso a gente está falando para a gente fazer, para nossas crianças verem. As avós, por exemplo, como as avós são doces com eles. Dão tudo o que eles querem, é uma maravilha. Só que aí na hora de cumprimentar um vizinho, ela não cumprimenta, ela fala alto e a criança observando. Os avós também são responsáveis pela construção desse espírito. Porque a gente vê um pequenininho, um bebezinho ali, todo mimoso, lindo, maravilhoso, só que é um espírito milenar, carregado de vontade de crescer e melhorar. A gente não pode cortar isso daí pela raiz. A gente tem que ajudar, tem que edificar. E como a gente vai edificar se a gente não tiver atitudes no qual ele observa e melhora? Ser afetuoso, isso é difícil, gente, no mundo de hoje. Nossos filhos vão estar sentados assistindo televisão e você limpando a casa, visualiza a cena, vó, mãe, tio, tia. Custa passar perto dele e fazer assim? Fazer eu te amo? Sabia que você é a pessoa mais importante da minha vida? Eu nunca vou te abandonar? Minha filha está cansada já de ouvir isso. Isso pelo menos eu faço. Várias coisas aqui eu tenho que estudar para falar, para eu poder interiorizar dentro de mim. Mas a gente tem que ser afetuoso, porque se os nossos filhos forem afetuosos com os amigos, com as pessoas no qual eles convivem, eles vão ser queridos. E aí a gente entra no verdadeiro amor. É que eu amo meu filho. Consequente disso, eu quero o bem-querer para o meu filho. Então ele vai estar cercado, rodeado de gente que gosta dele. Olha que beleza, gente. Como não é gostoso a gente ver nossos filhos cheios de gente ao redor. No entanto, às vezes a gente fala para ele assim. A criança chega em casa e reclama: mãe, fulano lá da escola não quer mais brincar comigo. O que a gente poderia falar para essa criança? Ah, vira a cara para ele. Eu vou mandar uma carta para o professor e falar que você está sendo excluído. Isso deve ser bullying. E bullying, gente, fala para sua criança: ah, o Pedro não quer conversar com você? Quantos outros existem na sua sala? Ah, existe fulano, fulano. Ah, tem muito mais para você brincar, não dê valor nisso não. E aí, você até ensina, faz uma cartinha para o Pedro, às vezes ele está chateado, você desenha. O que ele gosta? Ele gosta de leão, desenha um leão para ele. Vamos ensinar eles não virarem a cara para os amiguinhos do colégio. Ser afetuoso, ser bondoso, elogiar, ele vai ser querido. E as consequências disso, dele ser querido, vai repercutir para a fase adulta. E na fase adulta vai ser onde? No Espiritismo, vai ser o momento do progresso, o momento da regeneração dos mundos. E é isso que é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade com os filhos não é dar o melhor para eles, só material. A gente vai lá e compra um monte de brinquedo, um monte de presente, ensina ele a dar valor em marca. E a gente não ensina a dar afeto. Quais são os valores que a gente está colocando no nosso filho para edificar essa criança? Valores no qual a gente tem que pensar na vida eterna, não na vida de agora. E aí ele não sofre. Aí ele não sofrendo, ai que delícia, porque eu queria esse bem-querer para ele. Amar é bem-querer. Só que depende do que a gente faz com ele na fase de pequenininho, ele vai sofrer lá na frente. Aí o meu amor fica corrompido, fica doído. Porque eu quero que ele se dê bem com os amigos. Mas como eu quero que ele se dê bem com os amigos, se eu não ensinei ele a ser afetuoso? Eu não dou afeto. Eu não toco no meu filho. Conheço um caso de uma mãe que ficou sabendo que o filho estava usando entorpecentes pesados. Já estava viciada há mais de 3 anos. Quando ela ficou sabendo, sabe o que o filho olhou para ela e falou? Faz 2 anos que eu faço uso de maconha, mãe. E você nunca me perguntou nada. Sabe o que é o uso de maconha? A roupa fica cheirando maconha. A boca fica cheirando, o cabelo fica cheirando. A não ser que ele use e tome um banho se esfregando. Essa mãe não abraçava o filho. Simples assim. Então, se a gente não der afeto, a gente vai praticamente perder o toque dele. E ela também, ele vai ser uma criança no qual ela não vai se acostumar a quem toque ela. E aí onde vai estar o afeto na fase adulta? Você não quer o bem-querer para ele?
A pergunta é: você quer que seu filho seja querido? Eu quero. Mas aí ele vai entrar em uma roda de amigos no qual todos se abraçam, se tocam, só que ele não tem esse costume de ser afetuoso. Ele não tem o costume do abraço, isso é triste. Então a gente tem que abraçar mais, a gente tem que ser afetuoso, a gente tem que beijar, fazer cafuné, fazer carinho mesmo. Vai ter uma hora que eles vão falar: ai mãe, para, que mico. Aí sim, já concretizou lá dentro da cabecinha dele o que era necessário. Segundo a psicologia, de 0 a 7 anos a criança, o que ela aprendeu de afeto está na raiz. Se ela não aprendeu, ela vai sofrer. Porque ela vai cair em um mundo no qual o namorado vai exigir afeto, a namorada vai exigir afeto. Ninguém vai dar afeto para uma pessoa que não dá afeto. Então de 0 a 7 é uma idade extremamente importante para a gente pegar, fazer carinho, elogiar, porque é a base de tudo. Qual é a outra dica para o nosso filho ser mais agradável e ele ser mais querido? Se ele for mais querido, a gente entra no bem-querer. Então a gente entrou diretamente no amor. Escutar mais. Nossos filhos, coitados, eles não têm concentração suficiente para escutar uma palestra dessa. Da gente ficar aqui, 10% do que a gente fala eles até escutam, mas 90% são nossos exemplos. Como é que você quer que seu filho senta na sua frente e escuta o blá 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 que você tem para falar? Porque se na hora que ele achou uma coisa interessante para te falar: ô mãe, aí onde eu tô, celular. Eu faço assim, ô mãe, aqui fala filha. Ele sabe que você não está prestando atenção nele. É isso que ele vai fazer com os outros também. Criança tem que olhar no olho, criança tem que abaixar, criança tem que dar valor no que ela está falando. Isso é escutar mais. Como a gente não escuta nossas crianças? Por quê? Não falaram nada interessante. Mas eles vivem em um mundo em que tudo que eles falam é interessante para eles. Mãe, olha essa pedra, parece um dinossauro. Para ele é importante. E a gente está preocupado com as contas para pagar, a gente está preocupado com o nosso relacionamento lá, que teve uma briga. E a construção no qual você foi responsável, onde foi parar? Não dá para escutar não, estou aqui nos grupos do WhatsApp, dando risada. E minha filha perguntando alguma coisa. Pode ser uma pergunta no qual ela vai se lembrar lá na frente. Eu lembro de coisa que meu pai e minha mãe falam para mim desde que eu sou pequenininha. Vários ensinamentos. Minha mãe falava assim: não deixe para depois o que pode fazer agora. Até hoje eu levo isso. Meu pai falava: 20 minutos antes do compromisso, antes você esperar do que deixar o outro esperando. Eu era pequenininha, eu escutava isso. Hoje está dentro da minha cabeça. Só que como a gente vai querer que nossos filhos sejam queridos se eles não conseguem escutar o amigo? O amigo vem contar um problema para ele, só que ele está tão preocupado que ele não comprou a roupa da moda que ele queria, que ele não escuta. Escutar mais, escutar em silêncio. Na oração nossa de Emmanuel, que Chico psicografou, está lá: escutar sem corromper os assuntos. Então o seu filho vem te contar: mãe, o amigo contou que o pai dele fez assim, assim com ele. E eu escutando tudo. A criança escutando o amigo contar para o pai. Contar que o pai, o que aconteceu lá na briguinha que teve em casa. Porque os amiguinhos, por menores que eles sejam, eles contam tudo o que acontece lá na escola. Eles se encontram com os amigos, amizades verdadeiras, porque eles não têm a menor noção de traição, de pisa na bola, escorrega aqui, escorrega ali. Então eles contam tudo o que acontece. Ensine o seu filho a escutar desde aí. E o que você falou, filha? Eu falei que se fosse comigo, está errado. Só escuta, porque não foi com você. Se fosse com você, você agiria do jeitinho que você quer. Se for para você fazer o seu amiguinho chorar mais do que ele já estava chorando, não fale. O que mais você poderia falar? Eu ia falar que aqui em casa não. Aqui em casa mamãe e papai me dá amor. Não fala isso não, porque senão ele vai ficar mais triste. Então a gente tem que ajudar nossos filhos a serem melhores. Tem que dar valor, tem que dar atenção no que eles contam pra gente, que parece banal. Por que parece banal? Porque a novela é muito mais interessante do que o que nossos filhos falam. A novela é toda elaborada, com aqueles artistas encenando. E o que, no momento que você desencarnar, o que vão te perguntar lá? Eles vão perguntar o que estava passando na novela, se você conseguiu pagar suas contas ou não, se você melhorou daquela estomatite que você estava. Não vai perguntar nada banal, vai perguntar o que você fez
com o que eu te dei para fazer? O que você fez com o filho que eu vos dei a guarda? Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, capítulo 14. O que você fez com o seu filho? E aí, às vezes, a gente escuta um negócio desse, assim como eu estou falando, graças a Deus minha boca está mais perto aqui, tomara que entre. A gente fala, não dá mais tempo, já fiz. Não, sempre há tempo. Uma senhora um dia perguntou para o Chico, meu filho tem 40 anos, Chico, vou falar o que para ele? Vai educar. Nossa, meu filho com 40 anos ainda tem que educar. Até o momento que o seu filho estiver presente junto com você, você é responsável na construção e na edificação espiritual desse filho. E aí você usa bem fácil uma regra. Toda vez que você for falar com seu filho, é só 10% do que você fala que ele absorve. 90% são suas atitudes, são os exemplos que você dá. Só que esses 10% ainda dá para otimizar. Porque se você vai falar alguma coisa para o seu filho, você pensa assim, eu estou na linha do amor, isso que eu vou falar, isso que eu vou ensinar? Ou eu vou ensinar ele a ser egoísta? Com essa frase eu vou ensinar ele a pisar em cima do sentimento do outro? Qualquer coisa que for longe do amor, não abre a boca não. Deixa teu filho na dúvida então. Fala, filho, isso aí eu não sei responder. Te respondo amanhã ou depois. Presta atenção, olha no olho dele, porque a pergunta deve ser interessante. Mas não abre a boca se for longe do amor. Até os comentários de televisão. Coisa erradíssima que a gente faz é colocar um filho para assistir o da Atena. Só tem sangue naquele lugar, só tem coisa que deixa você baixo astral. A gente não consegue fazer nada. Fala, nossa, Estela, mas a gente consegue sim, a gente consegue orar. Tá bom, se você já está sobrando tempo para orar porque acontece lá no noticiário da Atena, será que teu vizinho não está precisando de uma oração? Será que um parente teu não está precisando de oração? Se você fizer uma lista de quem você ama e começar a orar, você ora o dia inteiro. Não sobra tempo de você orar por uma catástrofe, de ter que ficar assistindo da Atena para orar. Ora para os que estão ao seu redor. Se cada um cuidasse do seu quadrado, tudo ficaria melhor. Então não deixe seus filhos assistir o da Atena não. Aquilo é pessimismo puro. Não só o da Atena, como outros programas, que no caso mostra a enchente de São Paulo, congestionamento, e o seu filho lá. Aprender do que com isso? Nada. Então isso também é uma maneira de ensinar. Teu filho vai ver o que você gosta de assistir. Ensinar o seu filho a dividir. Ensinar a criança a dividir. É um pecado quando as professoras da educação infantil forçam um a dividir o outro. Eles têm autonomia de saber que o brinquedo é dele e naquele momento ele não quer emprestar. Só que mais pecado ainda é quando uma mãe tem um filho grande, 4, 5 anos ou daí para mais, e um pequeno. E aí quando o grande pega alguma coisa, você vai para o grande e fala assim, dá para o pequenininho, dá para o menorzinho, ele não entende nada, você entende. É o contrário. A lei da psicologia deveria explicar isso mundialmente, mas eles esperam a gente adoecer para a gente fazer tratamento. O filho pequeno que não entende nada, que ele tem que ter o lugar dele, o filho maior, é o que está ali. Ele vai ficar todo frágil com o nascimento do segundo filho. Ele necessita muito mais de atenção. O brinquedo é dele. Coloca na mão dele o seguinte, filho, esse brinquedo é seu. O pequenininho está chorando porque ele quer. Sabe o que você faz? Na hora que você quiser, você dá para ele. Sabe o que o seu filho, com essa convivência bonita que a gente dá para ele, vai fazer? Ele vai dar de imediato. Agora, se você fala para a criança maior, dá o brinquedo pequeno, pequeno não entende, menino. O que vai fazer? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque aquele espaço era dele. O amor era todo dele. De repente ele tem que dar tudo. Que triste. Isso não é ensinar a dividir. Ensinar a dividir é você deixar na mão dele. Você quer dividir? Se você quiser, vai fazer um bem, meu amor. Não, você arranca, dá para o seu irmão, que ele é pequenininho, ele não entende. Aí, o que você está criando ainda no pequenininho? Toda vez que eu choro, eu ganho. Então são duas formas de deseducar, de destruir em vez de construir. E a gente tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo? Está na linha do amor? Eu fico defendendo o pequenininho, porque o pequenininho, a gente tem muito mais carinho, mais afeto, porque ele não sabe se defender. Mas na verdade, o que você está fazendo com o psicológico da criança?
Toda vez que tem uma criança que vai visitar outra, a outra está na casa dela, o território é dela. Dá na mão da criança da casa, fala assim, empresta o que você quiser, trate a visita com amor. A partir do momento que você fez isso, a criança fica dócil. Agora, se você impor regra, fala, filha, você vai emprestar seus brinquedos. Pronto. Pô, peraí, eu não vou emprestar nada não. Tá mandando eu emprestar minhas coisas? Agora coloca na mão deles. Coloca, filho, é visita, vai ficar encantado com seus brinquedos, com seus filmes, vamos tratar bem, vamos tratar com amor, porque aí vai querer voltar. Pronto. Mas não, a gente manda eles emprestar, manda eles dividir, porque a gente escutou que tem que mandar eles dividir, mas não é assim, a gente às vezes erra. E aí a gente às vezes tem isso dentro da gente. Eu não quero emprestar minhas coisas. A gente tem que trabalhar isso, de não emprestar, de não dividir, mas não foi trabalhado na infância. Nossos pais não souberam. A gente nasceu numa penca de irmão que quando nasceu o outro, a gente tinha que dar tudo que era nosso para o outro. Então está muito dentro da gente essa questão de dividir. Só que quando coloco o nosso para o outro, eu posso dar se eu quiser. E aí eu me sinto caridosa, generosa, fica gostoso de emprestar. Então vamos colocar na mão dos nossos filhos. Empresta, meu amor, você vai fazer um bem. Pronto. Você não vai ter briga com criança. A primeira pergunta então seria o que você quer. Se você quer que seu filho seja querido, ensinamos ele a falar baixo, porque nós falamos baixo em casa. Nós ensinamos ele a dar afeto. Nós ensinamos ele a dar elogio. E agora vem uma outra pergunta. Onde fica o relógio? Aqui, ela está lá. Você quer que seu filho seja forte? Emocionalmente forte é a pergunta. Você quer que seu filho seja emocionalmente forte? Eu amo. Eu quero bem. Então eu não quero ver ele sofrer. Eu quero que ele seja forte. E aí vem a notícia de que para você formar um ser humano forte, sentimentalmente forte, ele tem que passar por frustrações na infância. Como assim? Como assim? Vamos pôr um caso assim, Olha que beleza, faz uma semana que você combina com seu filho que você vai passear lá no zoológico. Aqui em Rio Preto chamado de bosque, né? Vamos passear no bosque. Compra coisa pro piquenique. Que legal, marca a hora. A criança acorda até de madrugada perguntando se chegou a hora. Você chega no bosque e está fechado. Olha a frustração. Você olha para a carinha dele assim, dá vontade de chorar. Pode ter dois lados. A criança pode ser muito compreensiva, porque já está sendo trabalhada essa frustração dentro dela, ou ela pode fazer um auê danado, bater o pé e falar que quer ir no zoológico, porque você prometeu para mim que a gente iria no zoológico. Nesse momento, qual a melhor atitude a gente tomar? Fica quieta, menina, você não está vendo que o zoológico está fechado? Senta com essa criança e fala, nossa filha, eu estou triste também. Eu queria tanto ir nesse zoológico, aí está fechado. Eu estou entendendo, isso daí que está aí dentro de você, chega a dar uma raiva, não dá, filho? Eu estou entendendo. Só que a gente não pode fazer nada. Ou pode. Faz o seguinte, vamos para casa, você desenha o zoológico que você queria ter visto aí, combinado? Se você falar para a criança, não chora, você não está vendo que está fechado, a gente faz isso. Por quê? Porque o choro da criança dá raiva na gente. Para de chorar, ele já faz. Como que ele vai parar de chorar? Ele está sentindo. Ele está sentindo uma frustração. Só que você tem que ensinar ele a passar pela frustração. Quantos momentos da fase adulta e da fase jovem da gente, a gente não se frustra? A gente vai procurar um trabalho, tudo. Eu já até imaginei eu sentada lá naquele lugar. Chega lá, contrata 10 na sua frente e você não contrata. Frustração. Só que se não foi trabalhado frustração na minha infância, porque o meu pai, o dia que chegou no zoológico fechado, ele correu, pegou o carro e me levou lá em Jaú, porque eu estava fazendo birra. Tadinho na criança, eu prometi para ele a semana inteira, ele tem que lidar com essa frustração, porque na fase adulta ele vai ser largado pelo namorado, pela namorada. Ele vai chegar em restaurante que ele queria muito comer e está fechado. Ele vai viver frustrações diárias, só que ele não vai sofrer. E aí, se ele não sofre, a gente gosta, porque a gente ama e a gente quer bem. Então a gente tem que ensinar ele a se frustrar. Várias vezes, então eu tenho que dar muita frustração para o meu filho? Não. Mas quando tem que ser, tem que ser. Deixa ele se frustrar. Você combina algo com a criança. Fala, olha, no Natal então nós vamos para a praia. No Natal eu vou te dar um tablet. Olha, coisa que eu acho errada dar tablet para a criança, mas no Natal você promete algo.
a situação financeira da família vai para o buraco. Você faz das tripas coração para dar um tablet para essa criança. Por quê? Por quê? Você não está se frustrando? Você também não está comendo do jeito que você queria, vestindo do jeito que você queria, você não está com o carro que você queria, só que você não está deixando a criança se frustrar. Quando a criança não se frustra, na fase adulta, ela vai olhar para um carro melhor que o dela, ela vai se sentir triste com o que ela tem. Porque ela vai se sentir sempre frustrada. Porque o pai e a mãe deu tudo que ele quis o tempo todo. Não deixou ela sentir perda. Deixa ele sentir perda. A carinha dele vai ser muito triste. Mostre para ele que você entende o sofrimento dele. Entendo, filha. Aquela amiga, era a melhor amiga tua, não quer mais conversar com você? Eu entendo. Nossa, eu passei por isso também. Inventa uma história. Conta algo da sua adolescência, da sua infância. Mostre que você está sentindo o que ele está sentindo. Mas jamais subestime esse sentimento tentando colocar algo em troca. O filho sofre por algo que você não pôde dar e aí você promete outra coisa em cima. O que você está fazendo com seu filho? Está fazendo com que no momento que ele sofre uma dor lá na frente, ele corra para o shopping gastar dinheiro para sanar aquele buraco que está sentindo dentro dele. Ele não consegue melhorar o buraco dele sozinho. Ele tem que correr atrás de uma terapia, porque ele não consegue lidar com frustração. Mas o que isso tem a ver com a linguagem espírita? Nós falamos que as crianças são extremamente responsáveis pelo mundo de regeneração que está vindo aí na frente. Não somos nós. O legal é que a gente já está escutando falar desse mundo, mas nós não vamos participar dele ativamente. Quem vai participar ativamente são esses daqui, ó, os pequenos. E como é a estrutura emocional e espiritual que a gente fez dentro dessa criança para que ela seja líder, para que ela faça parte dos bons movimentos ali da frente? Ah, não fiz nada, eu criei um egoísta que não aguenta ouvir um não, que faz um escândalo danado, porque assim que faz escândalo alguém corre e tapa o buraco da frustração da criança. Então a gente tem que se frustrar na fase infantil. E às vezes, conforme eu falei que muita gente às vezes aqui não tem filho, nunca participou de uma educação, às vezes isso a gente entende o porquê que dentro de nós existe essa frustração. Porque sempre teve alguém tapando o nosso buraco. As avós, por exemplo, os avós costumam falar assim, eu vou dar para o meu neto que eu não dei para o meu filho. Faz isso não. Por que sentir essa culpa gigante? Dê afeto, dê amor, dê exemplo. Não esquece que teu neto está observando você 90% mais do que escutando os 10% que você está falando para ele. Então dê exemplo, dê amor, que isso sim é o maior presente que você vai deixar para a educação do seu neto. Você quer que seu filho seja emocionalmente forte? Deixe ele se frustrar, conforme eu falei, e não dê excessos a ele. Como assim excesso, gente? Hoje é difícil, na minha época. Meu pai ia comprar um presente no Dia das Crianças, no qual, na verdade, eu nunca ganhei Dia das Crianças, porque era tudo muito caro. Natal era tudo muito caro. Hoje a criança vai no McDonald's e ela sai com um brinquedo. Ela vai ali num restaurante, ganha um brinquedo. É muito barato. Então não adianta querer que ele tenha o mesmo valor material que a gente tem. Só que o excesso tem que ser banido. É muito fácil ter muita coisa. Então o que acontece? A gente junta. Ensina ele a dar. Fala, filho, vem cá. Isso tudo aí você vai usar? Guarda aqui nessa caixa tudo, porque a gente vai levar para uma creche, a gente vai levar para uma comunidade carente que lá eles vão usar. Olha aqui esse carrinho, faz tempo que eu não vejo você brincando com esse carrinho. Você quer dar ele para uma criança que não tem? Eu quero. Ensina isso, são valores na construção moral do seu filho. Mas aí o que a gente faz? Como na nossa época era muito difícil ter um brinquedo, que hoje a gente encontra nas lojas de R$1,99, a gente junta. Porque está dentro do nosso consciente. Era difícil, gente, ganhar um sapato. Então hoje a gente junta. E quer que eles dão valor. Uma criança pega uma boneca para brincar, você já logo grita, não vai tirar a roupa dessa boneca, hein? Na lei da psicologia infantil é tirar a roupa da boneca, que é o momento do aprendizado dela com o brinquedo. Se você deixa uma criança pegar uma Barbie e ficar olhando a Barbie assim, não vai acontecer nada. Deixa ela tirar, deixa ela cortar o cabelo. Deixa, a nossa época era difícil, eu cortasse um cabelo de uma Barbie, era a minha última Barbie que eu ia ter na vida. Hoje, duvido que uma menina não tem mais de 3 Barbie. Deixa ela desenvolver coordenação motora.
Mas a gente não deixa. Por quê? Porque a gente tem aquele valor material. Tem que dar valor nas coisas, menina. Na minha época eu tinha 1. Tudo bem, tem que dar valor nas coisas, mas agora tem 10. Por que você quer que seu filho dê valor no material? Não dê valor, não. O que você quer fazer com o cabelo, querido? Eu quero cortar, mãe, porque o cabelo dela está dando calor. Olha o desenvolvimento da explicação dessa criança. Valeu muito mais que o cabelo da Barbie. Está dando calor na nuca da Barbie, mãe. Posso cortar? Corta. Mas é assim, então vai destruir tudo. Não vai destruir. Dê limites. Mas não ensina ele a ser materialista apegado. Como eu disse no Evangelho, a frase é bem assim: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Isso vai ser perguntado para nós. E aí, a terceira pergunta, a primeira foi: você quer que os outros gostem do seu filho? Você quer que ele seja querido? Quero. Aprendi bastante coisa bacana, que até na minha fase adulta a gente tem que trabalhar isso. Você quer que seu filho seja forte emocionalmente, que ele se frustre? Para quando ele perder o namorado, ela perdeu o namorado, não precisar ficar fazendo 5 anos de terapia. Se frustrou, colocou a expectativa em cima de uma pessoa. Ensina a se frustrar. E aí você quer ganhar uma criança forte. Livra ela de excesso. Livra o menino de excesso. Mãe, tô triste. Mas por que você tá triste? Como que eu vou na festa com esse tênis aqui, ó? Eu já fui em todas as festas com esse tênis. E daí? Você vai encher ele de excesso, então? Sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento que mesmo ele abrindo o guarda-roupa, sua filha abrindo o guarda-roupa, com 10 vestidos, ela vai falar assim: eu não quero nenhum desse. Porque eu já fui na festa do fulano com aquele, na festa daquele. É isso que você quer para o seu filho? Isso é amor? Ensina o seu filho a se virar do jeito que tem. A situação financeira está ruim, às vezes, ele vai passar numa boa, porque ele não é acostumado a comprar e a ter o tempo todo. E aí a gente cria uma criança forte. E é essa criança que vai participar da mudança lá na frente. E quem sabe a gente volte para um mundo melhor, porque eles participaram da mudança. Então a gente, na verdade, está refletindo o que a gente quer para a gente. Agora a terceira pergunta. Essa palestra aqui, ela vai ter continuação. Só que eu acho que não vai ser nesse centro. Eu vou fazer a 2, a 3, a 4, porque tem muitos itens e dicas que a gente tem que ajudar os nossos filhos a melhorar e a edificar. Hoje eu só coloquei 3 perguntas. A primeira: você quer que seu filho seja querido? A segunda: você quer que seu filho seja emocionalmente forte? E a terceira: você quer que seu filho conheça Jesus? Você quer que o seu filho conheça Jesus? Você apresentou Jesus para ele? Você apresentou Jesus só na oração do Pai Nosso? Ou você apresentou Jesus como o melhor amigo da vida dele? Que amigo é esse? Amigo que no momento da tristeza você conversa com ele. Mas eu vou estar sozinha no mundo, mas eu vou ter tão presente dentro de mim Jesus que eu não vou me sentir sozinho. Isso é amor. Apresente Jesus para os seus netos, para os seus sobrinhos. Apresente Jesus para os seus amigos, mas apresente. Apresente de uma maneira que não é aquele Jesus. Esse Jesus do quadro é muito lindo. E a gente tem que ter em casa imagem mesmo. Porque os pequenininhos, no momento que você fala para ele: filha, chama Jesus, vamos conversar com Jesus. Ela tem que se apegar numa imagem. Senão ela vai pensar na Joaninha, ela vai pensar num caracol. Mostra uma imagem para ela, a mais linda. Pega a internet, já que eles gostam muito de fuçar na internet. Vai lá no Google, a imagem de Jesus. Manda ele escolher. Qual imagem você mais gostou? Esse, filho? Clica lá e deixa sempre na tela do seu visor do seu celular. Até o momento que quando você falar Jesus, ela vai saber de quem está sendo tratado. Vem cá, filho, Jesus é o maior ídolo que você tem que ter na vida. Os nossos filhos são apegados em Luan Santana, Justin Bieber. Só que Jesus, gente, é o maior ídolo. Amor, ele vem ensinar isso daqui, que é a única coisa que vai salvar a nossa vida eterna. Não vai salvar essa vida nossa humana aqui. Aqui, tudo que a gente seguir, que Jesus falou, vai deixar a gente melhor. Mas salvar, quando eu digo que você vai viver uma vida eterna bem, é só se você tiver vivido o que Jesus ensinou. Só que a gente deixa para apresentar Jesus com uma linda desculpa também. Eu sou espírita. Mas minha filha, quando crescer, ela vai decidir o que ela quer. Eu não vou forçar minha filha a ser espírita mesmo, mas Jesus, ela tem que estar em qualquer religião. Chico Xavier falou: se eu não tivesse encontrado Jesus no espiritismo, eu não teria ficado.
Então, mesmo que ele se torne protestante, católico ou qualquer outra linha de pensamento religiosa, você tem que ter apresentado Jesus para ele. Encontrando Jesus, ele está salvo. Encontrando Jesus, ele não se abate por pouco. As 3 perguntas que ficaram na noite são essas. Desejo a todos que a gente possa ter o coração aberto para as mudanças, ter a mente aberta para as mudanças, porque é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Se a gente conseguir começar a tentar mudar, você já vai ver a diferença. Se a gente começar a mudar, então, você vai ver muita diferença. O que eu falei hoje, por exemplo, você não quer que seu filho seja querido? Você não quer ser querido? Vamos seguir essas dicas então. Vamos escutar mais, vamos ser mais afetuosos, vamos elogiar. Não prende elogio na língua, não prende a crítica. O elogio a gente tem que soltar. Quantas vezes a gente não abraça um amigo, o amigo está cheiroso, a gente sente, nosso cérebro computa, olha, está cheiroso e a gente não fala. Tem que falar. De repente esse vai ser o único elogio que seu amigo escutou na semana inteira. A gente tem que ser agradável. Sendo agradável, a gente vai ter um monte de gente nos cercando. Isso é gostoso demais. Então, para os nossos filhos ficou isso, para nós também, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Quanto melhor a gente for na linha do amor, mais feliz a gente vai ser. Obrigada a todos.